Imagine embarcar em uma aventura dos sonhos, atravessando o oceano para explorar um novo país, aprender uma nova língua e ajudar pessoas. Agora, imagine que essa viagem se transforma em um dos maiores mistérios não resolvidos do século, um caso que até hoje desafia a lógica, a ciência e a própria polícia. Essa é a história de Chris Kremers e Lisanne Froon, duas jovens holandesas que desapareceram em uma trilha no Panamá e deixaram para trás um enigma que ninguém conseguiu decifrar completamente. Se você gosta de histórias de crime verdadeiro, mistérios internacionais e casos que desafiam explicações fáceis, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual outro caso você quer ver por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que ama um bom mistério, porque hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos desaparecimentos mais perturbadores dos últimos tempos. Chris tinha 20 anos, Lisanne, 22. Eram amigas inseparáveis, recém-formadas, cheias de sonhos e energia. Chris era criativa, responsável, formada em educação cultural e social. Lisanne, otimista, dedicada, jogadora de vôlei, formada em ciências aplicadas. Juntas, passaram meses economizando cada centavo, trabalhando em um café para conseguir bancar uma viagem de intercâmbio ao Panamá. O objetivo era nobre, aprender espanhol e fazer trabalho voluntário com crianças em uma pequena cidade do interior. Elas chegaram ao Panamá em março de 2014. Nos primeiros dias, aproveitaram para explorar o país. Praias paradisíacas, bares animados, trilhas, amizades com outros mochileiros. Tudo registrado em dezenas de fotos alegres, sorrisos, paisagens de tirar o fôlego. Parecia o início de uma aventura perfeita. No fim de março, as duas seguiram para uma cidadezinha cercada por montanhas e florestas exuberantes, onde fariam o trabalho voluntário. Foram recebidas por uma família local, que logo se afeiçoou às garotas. O clima era de festa, de novidade, de descoberta. Mas ninguém poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. No dia 1º de abril, Chris e Lisanne decidiram fazer a famosa trilha do vulcão Baru, um dos pontos turísticos mais procurados da região. O comum era ir com um guia, já que a trilha, apesar de popular, tinha trechos perigosos e era fácil se perder. Mas elas estavam confiantes. Levaram o cachorro da família anfitriã, tomaram café da manhã com conhecidos e partiram para a aventura. O que ninguém esperava era que naquela noite o cachorro voltaria sozinho para casa. Sem sinal das meninas, a família ficou preocupada, mas achou que talvez elas tivessem se distraído na cidade. No dia seguinte, a preocupação virou desespero. O guia que deveria encontrá-las percebeu que algo estava errado e alertou a família. Começaram as buscas. A partir desse ponto, o caso se transforma em um verdadeiro quebra-cabeças. Nos primeiros dias, voluntários, policiais, guias locais e até tribos indígenas vasculharam a floresta. Os pais das garotas viajaram da Holanda para Panamá, trazendo detetives, cães farejadores e uma recompensa generosa para quem trouxesse qualquer informação. Mas, por semanas, nada apareceu. Era como se as duas simplesmente evaporado. 3 meses depois, uma reviravolta. Uma moradora local encontra uma mochila à beira de um rio, a quilômetros de onde as garotas tinham desaparecido. Dentro da mochila estavam objetos pessoais de Lisanne: óculos, dinheiro, passaporte, uma garrafa de água, câmera, celulares e até sutiãs. Tudo seco e em perfeito estado, apesar de ter ficado tanto tempo na floresta úmida. Como aquilo foi parar ali? Porque ninguém tinha encontrado antes. Ao analisar os celulares, a polícia descobre algo assustador. Poucas horas depois de começarem a trilha, as meninas tentaram ligar para a emergência. Foram dezenas de tentativas, todas sem sucesso por falta de sinal. O desespero era evidente. Nos dias seguintes, mais ligações, sempre caindo. Depois do 6º dia, alguém tentou desbloquear o iPhone de Chris várias vezes, até que o aparelho foi bloqueado permanentemente. Quem estava tentando acessar o celular? Era uma delas ou outra pessoa?
a câmera traz ainda mais mistério. As primeiras fotos mostram as garotas sorrindo, curtindo a trilha, paisagens lindas. Mas depois, uma sequência de 90 fotos tiradas no meio da noite, entre 1 e 4 da manhã, todas no escuro profundo da floresta. Em algumas, galhos, pedras, objetos deixados como se fossem marcadores. Em uma delas, o que parece ser a cabeça de Chris com um ferimento visível. O que elas estavam tentando mostrar? Estavam tentando pedir socorro ou deixar pistas para quem pudesse encontrá-las? Com o tempo, outros achados macabros surgem. Os shorts de Chris, dobrado e limpo, a quilômetros de distância da mochila. Depois, uma bota com um pé dentro, ossos espalhados por áreas distantes, alguns limpos de forma quase cirúrgica. Testes de DNA confirmam, eram de Chris e Lizane. Mas como os restos foram parar tão longe uns dos outros? Por que alguns ossos estavam limpos e outros ainda tinham pele? A polícia concluiu que as duas morreram por exposição aos elementos da floresta. Mas nada explica os detalhes estranhos, o corte perfeito no tornozelo, a falta de marcas de animais, os objetos intactos, as fotos misteriosas. Teorias não faltam: acidente, crime, tribos ocultas, até fenômenos sobrenaturais. Mas a verdade continua perdida na selva. E você, o que acha que aconteceu com Chris e Lizane? Deixe sua teoria nos comentários, compartilhe esse vídeo e não esquece de se inscrever para mais histórias reais que desafiam a lógica. Agora, vamos aprofundar nos detalhes mais intrigantes desse caso, porque cada elemento dessa história parece ter sido feito para deixar qualquer um acordado à noite tentando juntar as peças. Logo após o desaparecimento, a movimentação na cidade foi intensa. Voluntários, policiais, moradores locais, todos se uniram em uma busca frenética. Helicópteros sobrevoaram a floresta, cães farejadores percorreram trilhas, mergulhadores vasculharam rios. Mas a selva panameense é implacável, densa, úmida, cheia de armadilhas naturais. Mesmo os indígenas locais, acostumados com o terreno, relatam que atravessar aquela floresta é um desafio até para os mais experientes. A recompensa oferecida pelos pais das garotas, dizem que chegou a 30 ou até 300 mil dólares, mobilizou ainda mais a população. Mas mesmo assim, nenhuma pista concreta apareceu durante meses. Era como se o caso estivesse destinado a nunca ser resolvido. Quando a mochila foi encontrada, o mistério só aumentou. Como explicar que tudo estava seco e limpo, mesmo após 3 meses de chuvas tropicais? Por que a mochila estava tão longe do ponto inicial da trilha? E, principalmente, por que os celulares e a câmera estavam ali, intactos, como se alguém tivesse deixado tudo propositalmente para ser encontrado? As tentativas de ligação para a emergência são um dos pontos mais angustiantes do caso. Imagine o desespero das garotas, perdidas em uma floresta desconhecida, tentando de todas as formas pedir socorro. Foram mais de 80 tentativas de contato, alternando entre os 2 celulares, sempre sem sucesso. O celular de Lizane teve a bateria descarregada no 5º dia. O iPhone de Chris, por outro lado, foi ligado e desligado várias vezes até o dia 11 de abril, 10 dias após o desaparecimento. Isso indica que, pelo menos até essa data, alguém ainda estava vivo e tentando sobreviver. A sequência de fotos noturnas é talvez o aspecto mais perturbador. Por que tirar tantas fotos no meio da madrugada, no escuro total? Algumas teorias sugerem que as garotas estavam tentando usar o flash para iluminar o caminho ou assustar animais. Outras apontam que elas poderiam estar tentando sinalizar para possíveis equipes de resgate. Há ainda quem acredite que as fotos eram uma forma de deixar pistas, marcando locais importantes ou indicando o que havia acontecido. Em uma das fotos, o que parece ser papel higiênico e um espelho em cima de uma pedra. Em outra, um galho com objetos pendurados. Em uma das últimas imagens, a cabeça de Chris aparece, aparentemente ferida, com manchas de sangue. Seria um acidente ou algo mais sinistro? A descoberta dos restos mortais só trouxe mais perguntas. Os shorts de Chris foi encontrado dobrado, com o zíper fechado, em um local distante da mochila. Depois, uma bota, com um pé dentro, ossos espalhados em diferentes pontos da floresta.
Alguns ossos estavam completamente limpos, como se tivessem sido lavados ou até tratados com algum produto químico. Outros ainda tinham pele grudada. Especialistas dizem que o clima úmido e o sol forte poderiam explicar parte da decomposição, mas o corte preciso no tornozelo e a ausência de marcas de animais levantam suspeitas de intervenção humana. A polícia panamenha encerrou o caso como morte acidental, causada por exposição aos elementos naturais, fome, sede, desidratação e hipotermia. Mas muitos questionam essa conclusão. Por que as garotas não deixaram nenhuma mensagem de despedida para a família, algo comum em casos de desaparecimento prolongado? Por que os objetos estavam tão organizados e limpos? E, principalmente, como explicar a distância entre os restos mortais e os pertences? Diversas teorias surgiram ao longo dos anos. Alguns acreditam que as garotas foram vítimas de um acidente. Uma delas teria se ferido gravemente. A outra tentou buscar ajuda, mas ambas acabaram sucumbindo à selva. Outros defendem que houve intervenção de terceiros. Moradores locais, criminosos ou até tribos desconhecidas poderiam ter se envolvido. Há ainda quem acredite em teorias sobrenaturais, alimentadas pelo clima misterioso da floresta e pelos detalhes inexplicáveis do caso. O fato é que, até hoje, o desaparecimento de Chris e Lisanne permanece sem solução. Um caso que desafia investigações, especialistas e até a lógica. Um lembrete de que, por mais que tentemos controlar tudo, a natureza e o desconhecido ainda têm o poder de nos surpreender. E você, o que acha que realmente aconteceu naquela trilha no Panamá? Deixe sua teoria nos comentários, compartilhe esse vídeo com quem ama um bom mistério e não esquece de se inscrever no canal para mais histórias reais que desafiam a lógica e nos fazem questionar tudo o que sabemos. Nos vemos no próximo mistério.